Se você fechar os olhos agora e imaginar Paris, o que vem à sua mente? A Torre Eiffel piscando suas luzes à noite? O rio Sena deslizando preguiçosamente, refletindo o céu? Ou, talvez, o Louvre, um palácio imenso guardando séculos de arte e silêncio? Essas são as imagens de cartão postal, a Paris que todos conhecemos e amamos. Mas hoje, quero te convidar a ver uma Paris diferente. Uma Paris secreta que existe bem debaixo dos nossos pés. Imagine, sob o brilho polido das vitrines da Champs-Élysées e o charme dos cafés de Montmartre, um sussurro constante de passos muito, muito leves. Uma coreografia noturna dançada por milhares de pequenas sombras. É uma cidade paralela, paciente, ancestral e quase invisível, que observa a nossa com a calma de quem já viu gerações inteiras irem e virem. Esta é a curiosa e muitas vezes incompreendida história dos ratos de Paris. E não vamos falar deles como monstros ou vilões de contos de fadas. Vamos falar deles como habitantes. Moradores antigos que compartilham as ruas, os túneis e a história da Cidade Luz conosco. E, quem sabe, ao olharmos para eles, talvez estejamos olhando para um espelho de nós mesmos e da nossa própria sociedade. Você sabia que, segundo estimativas, existem de 1,5 a 2 ratos para cada habitante humano em Paris? Isso significa que, enquanto cerca de 2 milhões de pessoas vivem suas vidas à luz do dia, outros 4 milhões de ratos vivem uma vida paralela, principalmente sob o véu da noite. É um número impressionante, quase difícil de acreditar. Mas de onde eles vieram? E como essa relação entre humanos e ratos evoluiu ao longo dos séculos? A história deles em Paris é tão antiga quanto a própria cidade. Os ratos pretos, os ratos, chegaram à Europa provavelmente nos navios romanos, espalhando-se pelo continente. Eles eram escaladores ágeis, vivendo nos sótãos e telhados das casas de madeira da Paris medieval. Eles estavam lá durante a construção de Notre-Dame e viram a ascensão e queda de reis, e infelizmente foram os vetores da peste negra no século XIV, um evento que mudou a Europa para sempre, e marcou a imagem do rato como um presságio de doença e morte. Mas a cidade mudou, e os ratos também. No século XVIII, um novo competidor chegou, o rato marrom ou a ratazana, ratos norvégicos. Maiores, mais agressivos e excelentes nadadores, eles vieram da Ásia e rapidamente dominaram o território. Eles preferiam os porões úmidos, os esgotos e as margens do rio. A Paris, que o barão Haussmann redesenhou no século XIX, com seus bulevares largos e um moderno sistema de esgotos, tornou-se, sem querer, o paraíso perfeito para essas novas criaturas. Os esgotos se tornaram suas autoestradas subterrâneas. Hoje, esses descendentes do rato marrom são os mestres do submundo parisiense. Eles são incrivelmente inteligentes e adaptáveis. Estudos mostram que os ratos podem aprender e memorizar rotas complexas, resolver quebra-cabeças e até mesmo mostrar uma forma de empatia, ajudando outros ratos em perigo. Eles têm uma estrutura social complexa, vivendo em colônias familiares que defendem seu território. Eles são, em essência, a versão animal de um sobrevivente urbano. Eles se alimentam do que nós descartamos. O lixo transbordando das lixeiras, os restos de piqueniques nos parques, as migalhas deixadas nos trilhos do metrô, tudo isso é um banquete para eles. Nossa abundância é a sobrevivência deles. Isso nos força a fazer uma pergunta um pouco desconfortável. O problema dos ratos é realmente sobre os ratos ou é sobre nós? Sobre o nosso consumo, nosso desperdício e a forma como gerenciamos nossas cidades. As autoridades parisienses gastam milhões de euros todos os anos em planos de desratização. Eles usam venenos, armadilhas e tentam fechar os acessos aos seus ninhos. Mas é uma batalha quase impossível de vencer. Para cada rato eliminado, parece que 2 outros aparecem. Por quê? Porque enquanto houver comida e abrigo disponíveis, eles continuarão a prosperar. A taxa de reprodução deles é fenomenal. Uma fêmea pode ter até 12 ninhadas por ano.
com 6 a 12 filhotes cada. Faça as contas. É uma explosão demográfica constante. Essa convivência forçada gerou reações fascinantes. Há quem os odeie, com um medo e repulsa profundos, enraizados em séculos de associação com doenças. Mas há também um movimento crescente que pede uma abordagem diferente. Ativistas dos direitos dos animais argumentam que os venenos são cruéis e ineficazes, causando um sofrimento imenso não apenas aos ratos, mas também a outros animais que podem ingerir o veneno acidentalmente, como cães, gatos e aves de rapina. Eles propõem soluções mais éticas e sustentáveis, como o controle de natalidade e, principalmente, uma gestão de resíduos muito mais rigorosa. Lixeiras à prova de ratos, coleta de lixo mais frequente e campanhas de conscientização pública para que as pessoas não deixem comida para trás. Em outras palavras, em vez de tentar exterminar os ratos, deveríamos aprender a coexistir, gerenciando nosso próprio comportamento para tornar a cidade menos convidativa para eles. Essa ideia de coexistência nos leva a um território cultural interessante. Pense no filme Ratatouille. A animação da Pixar transformou um rato parisiense, Remy, em um chefe gourmet, um herói improvável que nos fez torcer por uma criatura que normalmente evitamos. O filme, de forma brilhante, nos força a olhar além do estereótipo e ver a inteligência, a paixão e a individualidade em um ser que geralmente vemos apenas como uma praga anônima. Essa dualidade é o coração da questão. O rato é, ao mesmo tempo, um símbolo de sujeira e doença, e um símbolo de resiliência, inteligência e sobrevivência contra todas as probabilidades. Eles são o lado oculto da nossa própria civilização. Uma cidade com muito lixo é uma cidade com muitos ratos. Então, da próxima vez que você estiver em Paris, talvez passeando pelas margens do Sena ao entardecer e vir uma pequena sombra passar rapidamente, não pense nela apenas como uma praga. Pense nela como um habitante antigo, um sobrevivente nato, um membro de uma sociedade complexa que existe nas frestas da nossa. Eles são um lembrete constante de que a cidade não pertence apenas a nós. Nós compartilhamos este espaço com inúmeras outras formas de vida, mesmo aquelas que preferiríamos não ver. A história dos ratos de Paris é, no final das contas, uma história sobre nós. Sobre nossa capacidade de tolerância, nossa responsabilidade com o meio ambiente e nossa disposição para encontrar maneiras mais inteligentes e humanas de viver juntos neste planeta lotado. Eles são o reflexo sombrio e resiliente da cidade mais bonita do mundo. O que você acha? Devemos continuar a guerra contra os ratos ou buscar uma forma de coexistência pacífica? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esse assunto tão complexo. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pelo submundo parisiense. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias curiosas e fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!